Então, hoje a nossa aula vai ser para discutir um pouquinho sobre disfunção temporomandibular e principalmente sobre as estruturas que envolvem essa disfunção. Então, quando a gente fala sobre disfunção temporomandibular, a gente precisa lembrar que a gente não está falando só sobre DTM, sobre articulação temporomandibular, e sim que a gente também está falando sobre outras articulações que envolvem essa disfunção. Então, envolve articulação, a parte óssea, envolve ligamentos, tendões, músculo, cartilagem e cápsula articular. Pensando só em estrutura dessa doença, tá? Então, não ainda falando sobre todos os parâmetros, todos os conceitos que envolvem essa alteração. Mas quando a gente fala em estrutura, né, em tecidos que envolvem essa disfunção, a gente vai pensar em parte óssea da ATM, né, da articulação temporomandibular, a gente vai pensar em parte óssea da região cervical, a gente vai pensar em parte óssea do crânio, né, da cabeça, a gente vai pensar em parte óssea da face, e vai pensar também em parte óssea de toda a coluna, da cintura escapular e dos membros superiores. Então, a gente tem vários trabalhos científicos que mostram que existe uma forte relação entre todas essas estruturas quando a gente fala em disfunção temporomandibular. Então, a gente tem envolvimento da cabeça, da cervical, da ATM, do ouvido, da face, dos ombros, da cintura escapular e dos membros superiores. Assim como a postura está fortemente relacionada com a disfunção temporomandibular, assim como a disfunção temporomandibular também está fortemente relacionada com dor cervical, dor orofacial, com disfunção da postura, com dor em membros superiores. Pensando nisso e sabendo disso, a gente já imagina que a gente pode ter processo inflamatório, pode ter distensão, pode ter ruptura, pode ter contratura, pode ter encurtamento de outros tecidos que envolvem essas articulações, não só a parte óssea. Então, a gente tem que lembrar das cápsulas articulares, dos tendões, dos ligamentos, dos músculos, da cartilagem, que envolve a cervical, a ATM, o ouvido, os membros superiores, a cintura escapular, o tórax, e que podem estar alterados quando a gente tem disfunção temporomandibular e quando a gente tem alteração da postura. Então, sempre quando vem um paciente para mim com esse tipo de disfunção, ou quando a gente tem que avaliar um paciente com alguma alteração postural, alguma alteração de membros superiores, ou dor orofacial, ou bruxismo, ou enxaqueca, ou dor facial, a gente tem que pensar em todas essas estruturas, e em todas as patologias que envolvem essas estruturas, e alterações que podem ter, assim como na postura. Aí eu trouxe essa imagem para vocês pensarem um pouquinho nas principais estruturas que envolvem essa disfunção e que têm forte relação com isso que a gente está falando. Então, quando a gente fala sobre biomecânica e cinesiologia da ATM, ou da DTM, da disfunção, ou só dessa própria articulação, a gente já tem que imaginar que essa é a estrutura que a gente precisa pensar e avaliar. Então, eu tenho músculos da cabeça, músculos da face, músculos que cruzam a face, o ouvido e a mandíbula. Tenho músculos que cruzam a mandíbula, a orelha, a cabeça, a cervical e que se ligam à cintura escapular. Tem os músculos que estão ligados só à cabeça e à cervical, ou só à cabeça e à cintura escapular. E quando a gente tem a movimentação de braços, né, a cintura escapular, cervical, a gente tem a mastigação, a gente mexe a cabeça, ou a gente tem dor de cabeça, a gente está envolvendo todas essas estruturas. Então, essa imagem, ela mostra de como que a gente estuda e entende a biomecânica dessas estruturas envolvendo essa disfunção. E isso faz com que a gente pense que, quando a gente vai tratar alguma dessas estruturas, ou alguma lesão que se diz específica de uma articulação,
que envolve essas estruturas, a gente vai ter que pensar em todo esse sistema, não trabalhar de forma isolada. Então, isso é bem importante. E a gente tem publicado vários artigos, né, mostrando essa relação entre essas estruturas, né? Então, um dos artigos que tem é esse que eu estou mostrando para vocês, então, que é um artigo que ele faz uma revisão sobre a disfunção temporomandibular e como que essa disfunção se envolve tanto com a cabeça, cervical, mandíbula e a mastigação, né? Então, ele fala de 3 síndromes que estão envolvidas na disfunção temporomandibular, tanto de forma anatômica, fisiológica e como em sintomas clínicos, né? Então, o que que são essas síndromes? São síndromes da cervical, disfunção cervical, síndromes de disfunção mandibular e síndrome dos membros superiores, ou ombro, ou disfunção cérvico-braquialgia, ou uma tendinite de ombro, ou uma dor cervical, ou uma dor facial. Então, ele traz muito sobre os sintomas associados e sobre essas 3 estruturas. Aqui tem um outro trabalho, então, que fala de como que o tratamento fisioterapêutico deve ser global, né, e envolver essas estruturas, principalmente em pacientes com dor cérvico-facial e crânio cervical crônico, mas contando o caso de que dificilmente a gente vai encontrar casos que são isolados, né? Então, eles relatam vários casos onde sempre avaliando bem o paciente e bem a disfunção, a gente vai encontrar essas estruturas envolvendo essa patologia. E aqui também um outro trabalho, então, que fala sobre os sintomas, né, de membros superiores, de cervical e da mandíbula, e também estão envolvidos, então, nessa disfunção, né? Mais um trabalho mostrando isso. Então, é isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima.